Jesus viu Pedro. Quem se encontrou no caminho de Damasco com ele? Foi Saulo, mas Deus viu Paulo. Quem estava lá no Val do Jaboque? Era Jacó, mas Deus viu Israel, viu um príncipe dentro dele. Então dentro de mim, dentro de você, tem algo especial que precisa sair para fora. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus olha para Gideão, e Gideão não acredita em nada. Eu também não acreditaria que era uma situação difícil. Deus entregou o próprio povo na mão dos inimigos. Aí se Deus entregou o povo na mão dos inimigos, quem é que vai velar pelo povo de Deus? Se ele mesmo não quer compromisso com o povo. Gideão então diz, se o Senhor é comigo, então eu preciso de uma prova. Diga, prova. Você sabe por que a gente sofre? E sofre muito nos dias atuais? Porque a gente faz coisa de cabeçada. Gideão está vendo o Senhor. Ele sabe que é o Senhor. Mas mesmo sabendo que é o Senhor, ele pede uma prova ao Senhor. Ali não é vaso, portador de mensagem. Que tem uma vazarada aí que está vazando. Eles não entregam nada, não profetizam nada. Irmão, esse negócio de Deus tem uma grande obra na tua vida, está na Bíblia aqui. Não precisa de ninguém para falar. Deus vai te levar a muitos lugares. Já está escrito aqui há muitos anos. Ide por todo o mundo. Não precisa de vaso. Ainda tem uns que dizem, eu sou vaso de confirmação. Eu nunca vi isso na minha vida. Então nós temos que atentar para o que Deus diz. É Deus quem aparece a Gideão. Não é um portador da mensagem. É o próprio Senhor. Aí ele diz, o senhor não se incomodaria não se eu pedisse uma prova ao Senhor? Ele, pois não, Gideão. Ele falou assim, eu queria que nessa noite o velo ficasse molhado pelo orvalho da noite. E ao redor do velo estivesse tudo seco. Só ficasse molhado o velo. Porque o orvalho molha tudo. Mas naquele dia não poderia molhar tudo. Só poderia molhar o velo. Ele disse, se o Senhor é Deus, o Senhor mexe na natureza. Se o Senhor é Deus, o Senhor faz acontecer. Se o Senhor está dizendo que está comigo, então o Senhor me prova, eu provo o Senhor também. Porque tem crente que acha que não pode provar Deus. E a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Ué, é só Deus que me prova, eu não posso provar Ele também? Saber se é Ele mesmo que está falando comigo? Aí Gideão vê o velo molhado e a terra seca. Ele diz, Senhor, perdoa a minha incredulidade. O senhor sabe, né? Nós estamos numa luta tremenda. Isso aqui já deu para começar, mas eu queria pedir uma outra coisa. Como o Senhor mexe na natureza e muda tudo, agora eu queria que o Senhor fizesse o contrário. Eu queria o velo seco e ao redor dele na campina, tudo molhado. Aí Deus vai lá, tá bom, Gideão. E Gideão ainda não está acreditando que a vitória está com ele. Quantas vezes, irmãos, nós temos tanta promessa de Deus, temos tanta revelação, mas o tempo passa e a gente começa a descrer daquilo que Deus falou. Porque Deus não trabalha com o natural, Ele trabalha com coisas absurdas. O velo é símbolo do próprio Gideão. O que Gideão está dizendo? Eu quero o velo molhado e a terra seca. Sabe o que Gideão está dizendo? Se o teu espírito está comigo, eu quero estar com ele. E tudo ao redor vai estar seco, só vai estar comigo. E se eu vou ter vitória com os homens que o Senhor chamou, então ao redor é o símbolo de quem está comigo. Vai ter que estar todo mundo comissionado pelo teu Espírito Santo. Eu quero saber se o Senhor está comigo. E aí Gideão faz as provas e Deus congratula ele com a resposta. Aí no versículo de número 10, Deus vê que Gideão ainda não está pronto e se preocupa com seu líder. E ele diz, e se ainda temes descer, desce tu e teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até o extremo dos sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos, em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão
eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. Deus prepara o ambiente da vitória para Gideão e conduz Gideão para ter certeza que a vitória é dele. A gente precisa andar lado a lado com Deus. É Deus quem vai guiando os passos da vitória. E aí, um homem está contando um sonho e dizia: eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidos. Aí Gideão está ouvindo o sonho, está ouvindo a conversa, e está lembrando o que Deus disse: se você teme descer, vai lá que eu vou te mostrar uma coisa. Aí o versículo de número 14 diz: e respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e a todo este arraial. Diga aí para o seu irmão: o teu inimigo já sabe da tua vitória, e a tua vitória já é contada no terreno dos teus inimigos, antes da tua chegada. Agora que coisa linda, como Deus é justo! Como Deus é justo! O que estava rodando no meio do arraial? Um pão de cevada. O pão era feito de quê? Do trigo. E o trigo era o quê? O produto que eles roubavam. Só que agora Deus está dizendo e está mostrando para o próprio povo que estava roubando, que o pão que eles roubavam ia bater na cabeça deles. É o bumerangue da culpa. A pior coisa que tem é quando o pecado pede a sua recompensa. Tem gente que peca e acha que Deus nunca vai chegar lá. Eu outro dia estava conversando com um amigo e eu disse: existem certos tipos de pedido de perdão que para mim não está me dizendo nada. Uma pessoa está pecando, aí se descobre que ela está pecando, aí ela vem na frente e confessa. Se não descobrir que ela está pecando, ela peca até Jesus voltar. E que arrependimento foi esse? Tem que descobrir o pecado dela para ela contar, ou ela deveria contar antes que alguém descobrisse? E é exatamente isso que vai acontecer aqui, o bumerangue da culpa. O que é isso? Eles começaram a roubar, e aquilo que eles fizeram de mal vai bater na cabeça deles. Deus vai vingar todos aqueles que te oprimem, todos aqueles que te roubam. Deus vai vingar. O pão vai bater na cabeça de quem está tomando o que é teu. E ele diz assim: era um pão de cevada que rodava, mas isso não é outra coisa, é a espada de Gideão. Mas cadê Gideão? Disse alguma coisa que ia pelejar contra eles? Mas eles já estão sabendo, porque tem uma ordem nos céus, que quando é decretada a tua vitória, todo o inferno tem que obedecer e se sujeitar, porque o Altíssimo, quando declara vitória para você, ninguém pode alterar. Escute o que eu vou lhe dizer. Gideão tem as provas, está vendo pão de cevada, e agora ele tem 32 mil homens. Agora que a gente vai acabar a introdução, 32 mil homens para encarar 135 mil, não dá. Mas Deus não trabalha com coisa fácil. Diga para o seu irmão: Deus não trabalha com facilidade. Diga aí para ele: Deus complica, depois descomplica, e quando quer explica. Ah, pastor, minha vida está uma confusão. Fica tranquilo, é Deus que está trabalhando. Eu não ouço ninguém falar, nem tem que ouvir, ouça somente Deus. Eu não tenho direção, fica na posição que está. Ninguém fala comigo, fica calado, senão tu atrapalha o trabalho de Deus. Agora, Gideão separa 32 mil homens, e vai começar agora o processo eliminatório. Deus não trabalha com quantidade. Jesus, com 12 homens, incendiou o mundo, e dos 12, um era filho do diabo, ele só tinha 11, e ele incendiou o mundo com esses homens. Então nós não precisamos de muita gente para atrapalhar, mas precisamos de pouco que façam. A quantidade é boa, igreja cheia, com 10 mil membros, 20 mil membros, isso é boa para pastor. Todo pastor gosta de ver a igreja lotada. Pastor que não gostar de ver a igreja lotada, não é pastor, né? A alegria de um pastor é ver a igreja lotada, gente pendurada.